Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, Santo Evangelho do Senhor Jesus. Já acho aqui, falo para a Irmandade. Está no capítulo 12 de Mateus, no verso 38. Vamos ler juntos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, Mateus capítulo 12, verso 38. Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis que está aqui quem é mais do que Jonas. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo contra esta geração e a condenará. Porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Eis que está aqui quem é mais do que Salomão. E quando o espírito imundo tem saído de um homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra. Então diz: Voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também com esta geração má. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: Eis que estão ali a tua mãe e teus irmãos que querem falar-te. Porém ele respondendo disse ao que lhe falara: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Glória a Deus. Queridos irmãos, pouco antes desta leitura, o Senhor havia já feito uma comparação da árvore com os seus frutos, onde ele mesmo dizia que uma árvore boa não pode dar fruto mau, e uma árvore má não pode dar frutos bons. Mas alguém que estava ali não estava querendo ouvir o que o Senhor tinha a ensinar, a pregar, a doutrinar. Eles queriam
apenas espetáculos. Existe em nós, como Deus falou na oração, o dom de crer. E o dom de crer, irmão, ele faz com que nós creiamos no Senhor. Porque muitas às vezes falam assim: o irmão crê em milagre. Quem crê no Senhor crê em tudo, irmão. Quem crê no Senhor crê nos dons, crê nos milagres, crê na doutrina, crê nos ensinamentos, crê que está debaixo da graça do Filho de Deus. Porque o que adianta? A pessoa crê em milagre, mas não crê na doutrina, não crê nos ensinamentos. Então essa fala, crê em milagre, teve aqui alguém que cria em milagre, porque já tinha visto o Senhor operar, já tinha feito o Senhor muitas obras, e eles queriam continuar vendo obra. Que Deus nos guarde de passar os nossos anos aqui só em espera daquilo que a nossa mão apalpa e que os nossos olhos vê. Mas bem-aventurado é aquele que está aqui na comunhão e fala: não preciso ver mais nada, Senhor. Eu sei que eu estou no caminho da verdade. Jesus Cristo, teu Filho, e Ele habita dentro do meu ser. Eu sei que eu te amo e que tu me amas também. Tu tem essa certeza, irmão? Tu tem, irmã? Pode glorificar ao Senhor mesmo, porque quem crê no Senhor crê em tudo. Então ele estava ali dando um ensinamento, mas entrou escribas e fariseus e vieram ali dizendo: mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Muitas das vezes na nossa fraqueza podemos também, irmão, falar: Senhor, eu quero um sinal teu, como exigindo do Senhor algo. Eu preciso de um sinal. E o Senhor aqui não fez, irmão. Ele falou: uma geração má, incrédula, perversa, está pedindo um sinal? Não tem sinal nenhum. O sinal já fica lá no sinal do profeta Jonas. E está aqui um povo que os sinais de Deus têm nos acompanhado. E bem-aventurado aquele que está aqui, que não venha buscar sinais imaginatórios, mas que você venha dizer: abre os olhos do meu entendimento, faça eu enxergar, Senhor, os teus sinais na minha vida, que às vezes o sinal do Senhor está até no silêncio, irmão. Glória a Deus. E não podemos tentar o Senhor como Israel tentou. Às vezes o Senhor estava falando de uma forma, sinalizando de um jeito, e eles, pelo fruto da sua imaginação, queria que Deus lhes servisse com sinais segundo as suas imaginações. Mas está aqui um povo que entrou aqui hoje, o Senhor manda te dizer: vai ser o que eu quero. Glória ao nome santo do Senhor. O Senhor manda repetir: será o que Deus quer e não o que nós queremos, irmão. O Senhor nos chamou para ser servos. E bem-aventurado é aquela que está aqui. Senhor, me coloca na condição de um bom servidor. Por que, irmãos, Deus está dando isso? Se nós não tomarmos cuidado, o espírito da fantasia, ele quer tomar as nossas mentes. E se nós não tomarmos cuidado, nós achamos que estamos nos vestindo e estamos nos fantasiando. Uma vez, alguém que já dorme no Senhor, viu alguém abrindo a boca e o povo delirava. Alguém até batia nos bancos e falava e pregava. E o Senhor deu uma visão para essa irmã que já dorme no Senhor. Ele jogava peças de roupa e quando o povo se vestia era palhaço, era fantasia, era nariz. Ele falou: que é isso, Senhor? Eu falei: é o que esse homem está dando para o povo, pregando fantasia, me obrigando a cumprir aquilo que é Ele que está falando e não o meu espírito. Em vez de vestir a igreja de justiça, está vestindo a igreja de fantasia. E ela, chegando em casa, ela fez uma oração e falou: Senhor, eu tenho alguma fantasia? E o Senhor falou: você tem. Qual que é? E ela segura-lhe algo.
que achava que era uma profecia vindo da parte de Deus. Então é isso, eu não preciso mais disso. O Senhor não precisa de fazer mais nada para mim. Tu já deu teu filho para morrer no duro madeiro da cruz pela minha alma. É o suficiente de eu guardar a tua palavra e ir avante ao teu fim. Dormiu na esperança da vida eterna. Entrou alguém aqui hoje que você vem cobrar o Senhor de uma coisa que não foi Deus que te falou, e você falou, tu falou, e te diz Deus, eu não falei. Foi o homem que te jogou uma fantasia e você se vestiu. Antes que o adversário dê risada, hoje Deus manda te dizer, joga fora, rasga essa fantasia, seja vestido de justiça, de verdade e de salvação por essa palavra. É só dar glória a Deus mesmo, irmão, quem está na comunhão da salvação. Bendito é o nome santo do Senhor, porque senão torce o nariz, fica nervoso. Mas como assim? Eu quero. Não, irmão, que Deus nos guarde de nós fantasiarmos, mas que o Senhor coloque em nós as vestimentas celestiais. Aleluia. E hoje o Senhor manda dizer para a igreja, eu não vou vestir ninguém de fantasia, porque eu não fantasio. Eu te visto de soldado, receba o capacete da salvação, receba a couraça da justiça. Glória ao Senhor. Tem comunhão com essa palavra? Que Deus nos guarde, irmão, de ainda querer achar que nós podemos mandar no Senhor. Queremos um sinal, e o Senhor falou, o sinal é do profeta Jonas, e o Senhor deu sequência, porque, irmãos, ele fala aqui o nome do peixe. Lá no livro do profeta Jonas, fala que o grande peixe, mas não fala se era um tubarão, se era uma baleia, não fala qual o peixe. Mas o Senhor Jesus, que é o Verbo, e o Verbo também era Deus, estava com o Pai desde a eternidade, foi desvendado que peixe que era, porque o olho dele enxergou quem foi, e ele sabia que aquele mandado veio de Deus e passou por ele o Verbo, engole Jonas. Aleluia. E aí ele fala que é uma baleia, e se o Senhor falou, está falado, é uma baleia e ponto final. Como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim vai acontecer também com o Filho do Homem. Estará 3 dias no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com essa geração e a condenarão. Por quê? Porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Olha isso, irmãos. O profeta que Deus usou era cheio de razão e de birra. Que Deus nos guarde, irmão. O Senhor mandava ele ir para Nínive. Eu não vou não, eu vou é para Jope. Teimoso, birrento. Foi para Jope. O Senhor mandou uma grande tempestade no mar. E aquela tempestade começou a trazer prejuízos. Glória ao Senhor. E os homens começaram a jogar seus pertences tudo no mar para esvaziar o navio. Culpa dele. Que hoje Deus mande essa palavra e não tenha ninguém que está fazendo a sua casa sofrer, irmão. Que outros não sofram por causa da tua teimosia. Seja humilde, põe-te debaixo da vontade de Deus. Irmãos, eu não trouxe nada de casa, o Senhor está trazendo aqui. Os ninivitas estavam condenados, a ponto do Senhor falar que ia subverter aquela cidade. Vocês sabem o que é isso? Fazer sumir do mapa, como ele fez com Sodoma e Gomorra, irmãos. A ira do Senhor tinha acendido contra o pecado e contra aquilo que eles estavam cometendo, de tal modo que o Senhor falou, vou destruir tudo, até os animais. E Jonas foi lá, o Senhor falou, vai lá, anuncia que eu vou destruir. Mas o Senhor já tinha falado para Jeremias, se eu pregar para uma nação, para um povo, para uma gente, destruição, mas eles arrependendo-se dos seus pecados, eu também me arrependo do mal que eu ia fazer contra eles.
E se eu tiver dito benção, prosperidade, e que eles venham fazer o que é ruim, o que é mal aos meus olhos, eu me arrependo também da minha. Irmão, se Deus se arrepende, quem é o homem para bater o pé e dizer, eu não mudo, eu não me arrependo? Hoje o Senhor manda te dizer, eu vou te ensinar a se arrepender. Sem comunhão é a palavra da noite hoje. Ninguém traz nada aqui que é seu, mas o cardápio quem escolhe é o Senhor. Quer receber o dom de arrepender? E quem arrepende, irmão, não fica perdoa e continua fazendo. Ele arrepende de coração, vai aos pés de Deus. O que o rei, quando Jonas começou a pregar caminho de 3 dias, bendito é o Senhor, vem a destruição, Nínive vai ser subvertida, Deus vai destruir por conta do pecado. O rei chamou todos os homens e falou, olha, vamos nos vestir de saco e vamos nos pôr na cinza, vamos colocar em humildade. Quem sabe Deus tem misericórdia e vê o nosso arrependimento. O Senhor não destruiu ninguém, e Jonas lá de fora da cidade, num lugar que dava para ver tudo, só esperando o fogo descer, a saraiva comer tudo e consumir tudo. Bendito é o nome santo do Senhor. Não veio a destruição, e ele falou, tá vendo, Senhor, eu sabia que isso aconteceria. Tu és um Deus zeloso, arrepende do mal, o Senhor faz tudo com misericórdia, tu és misericordioso, e agora eu fico de mentiroso. Irmão, que nenhum de nós, os pregadores, quem é velho de crente, que tenha vaidade de dizer, eu quero que aconteça aquilo que foi pregado, aquela sentença. Não, se o Senhor der, aleluia, hoje por essa palavra, um arrependimento total, até alguém que está debaixo de uma sentença de Deus, que diz o Senhor, eu arranco a sentença e te coloco a minha bênção. Glória a Deus. Irmãos, Deus é cheio de bondade. Por isso que diz, irmão, que a cólera de Deus, a ira do Senhor dura um só momento. Pode ver, irmão, é rápido, questão de pouco tempo, é uma destruição em massa. Mas a misericórdia do Senhor é de geração em geração, e ela está estendida para aqueles que se arrependem. Vamos nós todos, irmãos, todos os dias, Senhor, me faz melhor, Senhor, não para mim, mas para que o teu nome em mim não venha a ser escandalizado. Senhor, muda desde as palavras, olhar, gestos, pensamento. Vocês creem nisso aqui? O Senhor pode mudar até a natureza ruim de alguém e fazer você bom a partir dessa palavra. Então, em nome do Senhor Jesus, espírito de ruindade, de ira, de rancor, de ódio, sai desse coração e vai para os abismos, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E aqui ele fala, eis está aqui quem é mais do que Jonas. E vocês não estão me ouvindo, vocês não estão entendendo, vocês estão pedindo sinal, vocês querem milagre, mas não percebem quem é que está falando com vocês. Prova disso, irmãos, quando o Senhor viu aquele paralítico sendo passado pelo telhado, trazido na frente dele, falou, filho, perdoados estão os teus pecados. Vai dizer, você quer uma coisa tão simples, mas eu vou te dar mais. Receba hoje perdão dos teus pecados. Quando ele curou aquele outro, falou também, vai e não peques mais. Aleluia. E hoje, por essa palavra, o Senhor está inspirando o seu servo pelo Espírito Santo para dizer, eu quero apagar tudo que você fez até hoje, e quero começar uma vida nova. Você vai fazer melhor, você vai se consagrar, eu aceito, te diz o Senhor, aquilo que sair do teu coração, das tuas entranhas, Deus receberá com alegria e prazer, irmã e irmão. A rainha do meio-dia se levantará no juízo contra esta geração e a condenará. Aqui fica um fundamento, irmãos, que não era só aquela rainha que foi ver a sabedoria de Salomão, essa que não era esposa do Senhor, e que creu mais do que aquela que tinha marido, mas foi mais os filhos da solitária do que a que tinha marido. E o Senhor já dava na boca de Isaías, não será chamada desamparada. Nós não tínhamos direito,
Nós não éramos judeus por natureza da carne. Nós éramos os gentios. Não tínhamos o Senhor. Ele veio primeiro pregar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eles não creram, mas nós, sem andar com o Senhor fisicamente, cremos e Ele habita dentro de nós. Paulo disse: ou vocês não sabem que eis de julgar os anjos? E aqui já cumpre essa profecia, já anunciava, é uma confirmação dessa profecia, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Eis aqui está aquele que é mais do que Salomão. Você está ouvindo aquele que é mais do que Salomão. Salomão foi rei por um período e terminou seus dias em descrédito. E esse que está falando com a nossa alma pelo Espírito Santo, ele é rei dos reis, Senhor dos senhores. E o seu reinado não tem fim, é eterno. E o Senhor está te preparando, porque um dia tu há de vir julgar os anjos, como Paulo falou. Ali vai julgar, irmão. Muitos não sabem o que é isso. Quem que vai? É aqueles que irão na primeira ressurreição e voltará com o Senhor. Bendito seja Deus. E todos hão de comparecer perante o trono branco para receber o que tem feito através do corpo, a recompensa das obras boas e das obras más. Bem-aventurado aquele que ainda teve algum galardão segundo as obras, se não é um ai, condenação eterna. Glória ao Senhor. Deus não está dando isso aqui para espantar ninguém, mas é para te firmar cada vez mais na graça. Fica debaixo da graça, que tu não terás julgamento. A palavra te julga hoje, você se arrepende. Amanhã ela julga outro ponto, você se arrepende. E é de luz em luz, de glória em glória, de valor em valor. E assim nós vamos chegando cada vez mais perto do Senhor. E no fim da nossa jornada, como Rebeca, quando foi preparada para encontrar-se com Isaac, aleluia, no meio daquele caminho, os desânimos, a canseira da viagem, mas aquele mordomo falava: anima-te, não desista, bendito é o Senhor. E Isaac estava no campo indo orar, e de longe avistou aquela que seria sua esposa. Diz o Senhor: eu vou vir com nuvens, em nuvens com glória, bendito é o nome santo do Senhor, receber vocês nos ares. Não será o encontro de Isaac e Rebeca, mas o encontro de Cristo e da igreja. Está difícil a tua prova, irmã, está difícil o teu labor, irmão. Dá glória ao Senhor. O prêmio da recompensa que tu receberás é eterno, é herança eterna no reino da glória de Deus. E está aqui. Que coisa triste ter que pregar isso, mas que Deus guarde. Olha, então diz uma parte tão forte: quando o espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares árduos, buscando repouso e não encontra. Tem espíritos, irmão, que saem de uma pessoa, ele procura outra, e que o Senhor está guardando nós e vai continuar guardando, porque nós estamos blindados com o sangue do concerto eterno. Se tem alguma coisa saindo da vida de alguém, achando que vai entrar em algum de nós, não vai. Sabe por quê? Estamos cobertos com o sangue do concerto eterno. Então ele vai, sai daquele homem, e não encontrando lugar, ele volta. E quando ele volta, ele encontra a casa varrida, adornada, e ele não vem sozinho, ele vem com mais 7. Deus sabe, irmãos, e quando o Senhor trouxe essa palavra, eu falei: Senhor, e o Senhor falou: eu que falo, você só serve. Estou aqui fazendo a vontade de Deus. Quanta casa aqui limpinha, adornada. E você acha que a tua vida não está boa, irmão? Está muita prova? Você tem uma segurança celestial que te guarda de coisa que Deus te tirou de lá de fora. Tem espírito aqui, até depois de você aqui dentro, ele te enganava, não te engana mais, ele tenta voltar, e você está cercado com uma segurança celestial. Tem comunhão,
o Senhor hoje dá uma ordem na vida de alguém. Ó espíritos malignos, que já saiu desse corpo que um dia você fez ele de cavalo teu, de escrava tua, agora pela essa palavra receba essa ordem. Essa casa é do Senhor Jesus, nesse corpo você não entra mais, vai embora para os abismos vestido de confusão. A igreja está sendo adornada do que é do céu agora, vestida de justiça e de salvação. Que Deus nos guarde, irmão, e nós entrar na casa do Senhor com os nossos caprichos, achar que sabemos o que é bom para a nossa vida. E fique claro por essa palavra, nem o que prega, até o mais velho que está aqui, o mais novo, nenhum de nós sabemos escolher o que é melhor para nós. Não sabemos. Às vezes uma prova traz uma mensagem que o Senhor vai dar para nós anos de guarida dentro dessa graça, experiências que nós vamos levar até o último suspiro. E existem bênçãos aos nossos olhos que podem fazer nos degradar na fé, achar que somos superiores, ou que temos aquilo porque temos crédito que somos alguma coisa, ou que nós temos que direito de cantar aos ouvidos de todos, porque eu consegui, eu conquistei, e hoje por essa palavra o Senhor manda esse esclarecimento. A tua prova de hoje é substância para os teus pés na graça. A tua batalha de hoje é um respeito que amanhã o adversário olhando vai dizer: ele não naufragou na fé, ela não negou ao Senhor. E o Senhor está aqui agora com seu Espírito nos condecorando, porque tem irmão e irmã que está passando tribulações e não vê o que Deus está fazendo na tua vida. O Senhor está usando de você para confundir os espíritos que achava que te conhecia. Glória ao Senhor, ia falar: não vai até o fim, e você vai até o fim da jornada, porque o Senhor está na tua vida. Glorificado seja o Senhor, não só na tua boca, mas em todo o teu respirar, o teu andar, o teu agir. Ai, irmãos, eu estou sentindo tanto a presença de Deus. Deus está justificando alguém aqui no sofrimento. É fácil dar glória a Deus quando tudo vai muito bem. É muito simples. Isso aí até o mundo faz, até o ímpio faz. Curou, eu vou pagar até uma promessa. É fácil quando as coisas estão tudo se encaixando. Glória, aleluia. Mas aqui entrou hoje muitos que estão na parte mais acirrada da tua batalha. E o adversário esperava que você soltasse blasfêmia. Chegou perto, saiu coisa da tua boca que não era para sair. E Deus não dá de alisar não, irmãos. É a realidade. A palavra de Deus é a verdade. E naquela hora os espíritos começaram a bater mão com mão e dizer: agora ele cai, agora ela perde. E não perdeu, porque o Senhor está na tua vida. Glória ao Senhor. Você se arrepende do que falou? Você se arrepende do que fez? Aleluia. Está pedindo já perdão aí? E diz o Senhor por essa palavra: não só te perdoo, como eu te justifico, te diz Deus. Quem Deus justifica, irmão? Vê lá o que aconteceu com o sumo sacerdote. Tinha mancha na roupa. E o adversário, que sabia que na lei não era permitido estar no lugar santo com o vestido manchado, queria que ele morresse. E falou: olha, tem mancha. Olha aqui, você não acusa ele não. O Senhor te repreende. O Senhor que te repreende. Ele diz: não sou eu, não foi o arcanjo, não foi o anjo. Glória ao Senhor, não foi o anjo do Senhor. Ele usou o nome daquele que já tinha vencido e que vai vencer ele sempre. O Senhor te repreende. E fica sabendo, ele é um tição tirado do fogo, mas ele vai voltar. Aleluia. Pega um carvão, irmão, bendito é o Senhor. Lá dentro de um saco ele não é nada. Coloque ele lá num lugar, ateia ali, bendito é o Senhor. Antes põe algo inflamável, deixa ele chupar aquilo.
bendito é o Senhor, passa alguma coisa nele. Quando coloca o fogo, demora, mas a hora que ele começa a receber a chama, ele vai ficando vermelho. Bendito é o Senhor, de tempo em tempo o vento bate, joga o que é cinza, aquilo fica um braseiro só. Em nome do Senhor Jesus, sejamos agora justificados por essa palavra. Receba o fogo do Espírito Santo, a chama que te acende aqui novamente. Sai daqui dando glória a Deus, aleluia. Vai na comunhão, porque ai de quem encostar em ti por esses dias, o meu fogo vai permanecer em ti. Tu serás uma brasa viva contra o mal, aleluia. Santo, 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 aleluia, glória a Jesus. Deixa o Senhor te acender, irmão, deixa o Senhor te acender, e o mal não encostará mais em ti. Cobre-nos com teu sangue, Senhor Jesus. E aqui, irmão, o Senhor falava que isso do Espírito voltar e ficar 7 vezes pior ia acontecer com aquela má geração. Mas a estes o Senhor hoje chama, no fim dessa palavra, família do Senhor Jesus. Senhor Jesus foi interrompido. Para aí um pouco, tua mãe, teus irmãos estão ali, querem falar, quer dizer, sai do meio da multidão. Sai. E o Senhor fala, não vou sair do meio do meu povo. Aleluia. Diz o Senhor, família do Senhor Jesus, o Senhor estará no meio da família, para cumprir o que Ele mesmo falou, não vos deixarei sós, estarei convosco todos os dias da vossa vida, até a consumação dos séculos. Pega, irmão, fim dessa palavra e sai daqui confirmado por Deus. Quer ver se alguém é filho, o que faz hoje? Puxa o sangue e vê o DNA. Não tem como mentir que não é família. E todos que estão aqui têm o sangue do Senhor Jesus, que te cobre, que te lava, e que na Santa Ceia tu tomou ele. Aleluia, glória a Jesus. Tem esse DNA em ti, viu, irmã? Viu, irmão? Sai daqui dizendo, eu sou da família do Senhor Jesus. E quem é da família tem direito na herança eterna. Deus seja louvado. Com uma oração agradecemos a Deus.